Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de hoje, só que a nossa aula de hoje ela vai se tratar da revisão dos nossos capítulos estudados nas aulas 3 e 4, tá bom? Então vamos lá. Bom, na Química 3 estudamos aí alguns capítulos, principalmente que focava no modelo atômico desenvolvido, tá? Então desde a aula 1, nós estudamos a evolução dos modelos atômicos, desde a alquimia até o modelo atômico de Thomson, que no caso a gente contou a história desde a evolução dos modelos atômicos, inicialmente desenvolvida pelos autores, cientistas ou filósofos gregos, Anaxímenes, Demócrito e Leucipo, que teve uma grande participação, e aí chegamos a Dalton, que até então só postulou alguns tópicos sobre o modelo atômico. Depois de algum tempo que ele veio formular o primeiro modelo atômico, tá? Então, assim, desde aí, pessoal, os estudos de como era o modelo atômico já estava sendo bem explorado, tá bom? E quando ele veio chegar a Thomson, já tinham passado pelo modelo atômico de Dalton, que era o modelo atômico de bola de bilhar. Ele não sabia que o átomo existia carga. Ele definiu o átomo como uma esfera maciça, indivisível, possuía massa, mas ele não sabia se existiam cargas. Então ele denominou que era uma esfera maciça, indivisível, invisível e que não possuía cargas, mas possuía massa. Então quem veio a descobrir a massa do átomo foi Dalton. A partir daí, ele abandonou os estudos sobre o modelo atômico porque ele não conseguia estipular o verdadeiro modelo atômico, saber mais e provar mais. Então foi o que aconteceu. Ele deixou esses estudos de lado e se focou em outras áreas. Depois de algum tempo, Thomson encarregou-se de começar a estudar a estrutura atômica. Só que ele precisou dos estudos de Dalton para que ele formulasse a sua teoria. No caso, a teoria de Thomson, ela foi definida a partir dos experimentos de Crookes, que esses experimentos de emissão de raios catódicos dizia que aquela esfera maciça e indivisível existia uma carga sim, só que essa carga ela era posta de uma maneira diferenciada, tá? As cargas ele não tinha divisão, o modelo atômico de Thomson era somente uma esfera uma grande carga positiva em volta de várias cargas negativas ao redor, sem nenhuma estrutura para separá-las, tá? Logo após veio os estudos do modelo atômico por Rutherford, tá? Ele definiu o modelo atômico, só lembrando, o modelo atômico para Thomson, ele era descrito como pudim de passa, devido à característica que eu acabei de citar. O modelo atômico de Rutherford, elaborado pelos estudos de Dalton e Thomson, ele seguiu com o nome de modelo planetário. Então ele dizia que tinha partes, ou seja, o modelo atômico ele tinha sua divisão, tinha um núcleo, tinha uma eletrosfera e tinha espaços vazios, a partir de experimentos realizados com radiação alfa, no qual ele bombardeava uma esfera maciça de ouro e aí via se não tinha ou não, tá bom? Isso aí tudo a gente viu. E o Summerfield teve uma contribuição muito grande. Ele foi quem determinou que as esferas, ou seja, os orbitais, não poderia ser da forma como Rutherford dispôs, circulares. Elas eram mais elípticas, devido o elétron ele precisar se movimentar de uma maneira que não retornasse para o núcleo, ou seja, ele somente ia aproveitar as laterais, ou seja, os orbitais, e não o núcleo, viu? Depois a gente estudou os modelos atômicos atuais, que chamamos de modelo atômico de Rutherford-Bohr, e a questão dos números quânticos, tá?
que eram definidos como 7, e esses números quânticos eram os níveis eletrônicos de energia, tá bom? Então a gente estudou tudo isso, como ele se comportava, quantidade de elétrons e como é que esses níveis quânticos contribuíam para a nossa química e também física. Lá na outra aula, na 4, a gente viu um pouquinho sobre distribuição eletrônica, paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo. Foi constatado que a nossa tabela periódica tinha propriedades ou tinha materiais com propriedades magnéticas, tá? E no caso aí do ferro e de alguns outros componentes, viu? Então a distribuição eletrônica focou muito nesses elementos que tinham essas propriedades. Para quê? Para definir a questão da distribuição eletrônica, que era feita de duas maneiras. Ela era feita por camadas, que era K, L, M, N, O, P, Q, que antes era tida apenas como 7 níveis quânticos, e pelos subníveis de energia, que eram conhecidos como SPDF, subníveis de energia quântica, determinado por Pauling no seu diagrama. Então, essas partes aí foi estudado estruturas da tabela periódica, e aí ele foi associando essas estruturas à sua característica e fazendo a distribuição de tal para que eles pudessem analisar como essa distribuição iria acontecer. Focando em qual ponto, professora? Focando no ponto da regra do octeto, que existia aí uma diferença dos elementos. E essa diferença, pessoal, ela era bem nítida, viu? Então, assim, é importante que vocês, quando a gente estudou lá, dá uma volta, dá uma lida novamente, para relembrar os conceitos. Também estudamos as características do átomo e a semelhança atômica, as estruturas. Por que o átomo ele se parecia muito com um elemento, se parecia muito com o outro, a estrutura se parecia muito com a outra. Então a gente estudou essas características que fazia com que o átomo ou a semelhança atômica dos elementos se tornasse comum. Por isso que ele foi organizado naquele nível, devido ele ter essas características aí sendo semelhante. E aí a gente estudou a tabela periódica, a gente falou sobre a questão de formação, definição, como foi a criação, até chegar à nossa tabela atual de Mendeleev, tá? A gente falou sobre algumas teorias de Chern-Kurtz, sobre a teoria sobre o parafuso, sobre as tríades. Então a gente falou sobre algumas teorias de montagem ou de organização de tabela periódica. Também, pessoal, falamos sobre as propriedades periódicas e aperiódicas que cada elemento teria. Questão, distanciamento do núcleo, do raio do átomo, diâmetro. Estudamos também eletronegatividade, volume, densidade, algumas características, ou chamamos de propriedades, que eram definidas no período, ou periódicas, de acordo com a tabela periódica. Eles eram divididos de acordo com a tabela. É tanto que quando a gente vai analisar cada uma dessas estruturas, a gente pode perceber que há um senso de direção, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então são formas de você conseguir observar como é que se analisava a periodicidade dos elementos, vendo pela tabela periódica, seguindo a tabela periódica. E também vimos as propriedades aperiódicas, que são propriedades mais externas, são propriedades que analisamos os elementos mais externos, como massa, como calor, que são características mais fora do elemento, ou seja, mais externa do elemento. E também vimos aí a nossa propriedade periódica física, que aí a gente viu volume, a gente viu densidade, que são essas formas que a gente observa dos elementos fora, ou seja, como é a interação dele com o ambiente e como ele se comporta, tá bom? Então, esses aí foram alguns dos conteúdos que a gente estudamos no capítulo 3, na Química 3, tá? Estudou até a aula 8, e aí dá para vocês dar uma revisada, visualizando as atividades já feitas, e também, pessoal, entendendo a relação que
esses conteúdos possuem. A Química 3, ela traz para vocês aí uma revisão do que vocês estudaram lá no primeiro ano. Então, são conteúdos que vocês já estudaram e que vocês só estão relembrando. Por isso que a gente estuda somente a parte fora, a parte externa ou pontos que a gente já estudamos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para conteúdo estudado da Química 3. Estudamos aí algumas aulas e outras elas vão ser dadas mais à frente. Devido a essa Química 4 se tratar da química que fala sobre a questão de montagem de solução, cálculos de concentração, mol, molaridade, então tudo isso é estudado dentro da Química 4. Então a gente está vendo esses conteúdos mais devagar para que vocês não venham confundir devido aos cálculos, tá bom? Então, iniciamos com as dispersões, que as dispersões ela classifica substâncias e misturas, né? Pronto. E também ela classifica os dispersantes, dispersor, solução verdadeira, que é um conjunto ou uma forma de expressão de compostos químicos que podem ou não formar uma única molécula ou várias moléculas, tá bom? Então, o estudo das dispersões foca um pouquinho nisso. A aula 2, a gente estudamos sobre os colóides, que ele é classificado dentro do grupo das dispersões como um desses componentes, tá? Mas os colóides não está relacionado propriamente à cor, e sim à consistência desses compostos. Classificação, as propriedades desses colóides, como eles se diferenciam, como é a sua forma, o estado físico, o estado de mudança. Então, a gente estudou tudo isso aí na aula 2. Aula 3, a gente já focou um pouquinho nas soluções, tá? Soluções saturadas, soluções saturadas. As soluções, ela é resultado de um processo de união de soluto e solvente. Vocês lembram disso, né? Então, estudamos tipos de soluções, como elas se formam, quais são as formas de solução. Também estudamos os coeficientes de solubilidade, que são pontos em que cada substância ou cada composto ou cada solução vai alcançar um determinado ponto para ela sofrer questão de solubilidade, dela formar uma solução, tá bom? Estudamos também classificação e solubilidade de gases e líquidos, que elas se tornam diferentes entre si, e só que o processo de solubilidade é o processo em que o solvente vai dissolver o soluto e existe um número, um fator que é essencial para que isso aconteça. E tanto ele é diferente em gases quanto em líquidos, e por isso que ele frisa esses dois pontos. Estudamos também conceitos de concentração das soluções 1, concentração de massa por volume, que ela é determinada aí também a mesma fórmula por densidade. Estudamos a concentração de massa por massa, que é esse processo aqui, estudamos a questão da massa 1, da massa 2, a gente já deixa um pouquinho de lado a questão de soluto solvente, a gente vai estudando o processo de formação em si. Quando se trata apenas de líquidos, a gente estuda volume. Temos partes por milhão, que é o ppm, que é a quantidade mínima determinada por quantidade de compostos, tá? Chamamos partes por milhão. E ele também está relacionado, pessoal, a título também. Está relacionado ao título e à porcentagem de título, viu? Que é uma das características de transformação da concentração. As concentrações, pessoal, das soluções e dos compostos, eles podem vir dessa forma, como eu falei, massa-volume, ou massa-massa, ou volume-volume. E as unidades de medida podem ser gramas por litros, ou pode ser gramas, pode ser mol por litro também, tá? Temos também os cálculos de ppm, partes por milhão, temos os cálculos de títulos, que são essenciais na formação de compostos ou de soluções já determinadas, densidade, como eu já falei, e concentração da água oxigenada, que é diferente da água pura, viu? Então, foram alguns dos conceitos que estudamos, abordamos algumas partes de cálculos e deixamos algumas outras para serem abordadas nos próximos capítulos, tá? Então, assim, eu peço a vocês
que foquem mais um pouco, dá mais uma pesquisada, tá? Eu sei que esses conceitos, principalmente da aula 4, ele é um pouquinho confuso devido a relembrar os cálculos que já estudaram. Aqui a gente viu mais conceito, mas a partir das próximas aulas a gente vai ver mais um pouquinho dos cálculos, tá bom? Então, pessoal, foquem nesse ponto, estudem, dá uma visualizada nas atividades anteriores, viu? Revisem, acompanhem. Se tiver um tempinho, dá uma olhada nas aulas anteriores, acessem alguns livros de pesquisa ou pontos de pesquisa que vocês possuem, a plataforma site também, que tem as videoaulas, e temos aí muitas fontes que vocês podem estar dando uma olhada, uma pesquisada, e também pode estar dando retorno a mim para poder tirar as dúvidas, tá bom? Então, assim, esses foram os nossos capítulos de revisão, e na próxima aula a gente vai continuar os nossos capítulos e continuar estudando, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula, viu? Estudem e anotem realmente as dúvidas, não deixa essas dúvidas ficarem na cabeça de vocês. Então, até a próxima aula, viu? E tenham bons estudos.